Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do WDC Talks, onde você se intera sobre tecnologia de ponta, você se intera sobre os grandes negócios de internet, de vídeo, de solar, tudo que você precisa saber para ter uma vida melhor e a sua empresa crescer com essa tecnologia. Nós estamos aqui hoje com dois convidados super especiais que vieram lá de Manaus, especialmente para gravar aqui com a gente esse programa. Hoje no WDC Talks eu tenho a presença do Maicon Souza e do Neilson Reis, dois empresários do ramo da internet lá em Manaus. Hoje já contam com mais de 70 mil assinantes na rede. É um caso de sucesso, né? Começaram aí em 2008, né? com a empresa. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito legal. É o provedor que percebeu a necessidade de construir um data center. Então, a Clique IP, né? Como é chamada, né? Fez o investimento. Está acabando de instalar o data center com mais de 680 metros quadrados, né, 34 racks, e que vai ser uma ferramenta importantíssima lá em Manaus, na região norte, para reduzir a latência dos seus clientes. E nós vamos conversar com eles aqui e explorar esse tema, e principalmente para os provedores, né? Os nossos queridos ISPs entenderem como é importante esse tipo de investimento para a melhoria da qualidade da rede. Muito bem, antes de começar eu quero sempre lembrar a todos que estão nos ouvindo e fiquem ligados no nosso canal. Toda terça-feira a gente solta um episódio novo, né? E para quem está nos assistindo, lembra que tem um QR Code aí na tela que você pode clicar e fica sabendo com antecedência do que vai acontecer aí nos próximos episódios. Muito bem, muito bom. Vamos lá, vamos ao que interessa. Estamos aqui então com o Maicon, com o Neilson. Eu queria que, antes de mais nada, vocês se apresentassem, né, contassem um pouquinho aí da história de cada um, como é que começou nesse mundo da internet, para que nossos ouvintes possam entender o DNA de vocês aí. Primeiramente, agradecer pelo convite, Vanderlei, aí. É muito importante para a gente estar participando aqui participando aqui do podcast. A gente tem uma história engraçada que começou a comprar do WDC há muito tempo. Nossa, acho que foi um dos primeiros fornecedores que a gente começou a comprar. Comércio nacional foi com a WDC. Até mesmo antes de a gente virar sócio, tanto eu quanto o Neilson já comprava, né, Neilson? Sim. Comprava um produto para vender lá pro mercado lá, né? O Neilson como distribuidor, né? Comprava para revenda, que ele tinha uma loja, e eu comprava como provedor de internet mesmo. Para utilizar, né? Para utilizar. Comecei lá no rádio, anteninha. Puxa vida, mais um para denunciar a nossa idade aqui, né? Esse pessoal que fala de rádio e tal, vem aí para denunciar a nossa idade aqui. Na antena de grade, mas comecei em 2007, mas provedor. Ainda adolescente era um provedor menor, bem pequeno. Era menor de idade, né? Era menor de idade, né? Era provedor de bairro, aquele que só compartilhava a internet com os vizinhos. Era o menino da internet. Para pagar a conta, que o cara não tinha... que era para pagar a conta da internet. Aí começou o provedor. Caramba. Lembro que o primeiro ano de operação foi um ano inteiro, só 12 clientes. Meu Deus do céu. Mal pagava a fatura. Pessoal, olha aí, exemplo para vocês aí, hein? Partiu de 12 clientes no primeiro ano para mais de 70 mil agora. Então, eles sabem o que eles estão fazendo. E aí, primeiro ano foi bem sofrido, bem difícil. E depois a coisa melhorou um pouco. E abriu o CNPJ da primeira empresa, da primeira empresa minha, no caso, foi em 2010, que eu abri o CNPJ da Interlink. Caramba. E desde aí, passou todo esse tempo trabalhando com internet lá em Manaus. Só que a gente teve um problema lá em Manaus, que a gente foi... O provedor no Amazonas, ele era atrasado do resto do país. Então,
A gente tinha problema de link, não conseguia banda. Era difícil para comprar link lá no norte como um todo, né? Tinha pouca oferta, né? Pouca oferta e valores surreais. Eu posso afirmar que não tinha oferta, né? Na prática não tinha oferta. Não tinha, né? Não tinha oferta. Porque você tinha que eventualmente comprar da operadora, né? Local, né? Que estava lá, provavelmente a Oi, né? Chegou-se a pagar por mega R$8.000, depois R$2.000, então não existia oferta. Putz. Era inviável, né? O negócio era inviável, Eu brinco assim que a gente vendia o que não tinha. Compartilhava um pouquinho que tinha. Um pouquinho que tinha. Colocava no liquidificador. Batia ali os bits e bytes e entregava para o assinante. É que o assinante também era carente demais de outras opções. Ia fazer como, né? Ia ficar na internet discada, né? Não dava. Né? Na prática era onde eu iniciei, né? Que o meu primeiro empreendimento foi no segmento de Lan House. Lan House. Cheguei a ter 8 Lan House ali entre 2008 e 2011 ali. E o pessoal usava a internet e a internet na Lan House. Era na Lan House, exatamente. Então, como era um ponto compartilhado, em média de 20 a 25 computadores, era a internet que o bairro inteiro tinha era na Lan House. Pra usar, na né? prática, sim. Aí depois que, com o avanço de tecnologia, essa internet que era utilizada na Lan House chegava na casa dele, das né? pessoas. Aí começou a levar com radinho, né? Começou com o radinho, punha lá uma antena lá, uma Omni ou uma setorial lá e espalhava o sinal, né? Exatamente. Eu sei que a internet veio chegar mesmo em Manaus, acho que foi em 2014, né? Começou a vender lá perto de 2014, por causa da Copa do Mundo, né? Então, teve o Leão de Tucuruí, que trouxe um PGW para Manaus. Aí foi quando a gente passou a ter oferta de internet de Manaus. Não, agora eu consigo comprar um link dedicado e revender. Né? E aí foi quando o negócio começou a ganhar uma forma, né? Porque a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, na realidade, toda a internet que chega hoje praticamente lá vem via OPGW, né? Que vem em cima do linhão de transmissão de energia que tem, né? Só para contar para vocês, né? Explicar um pouquinho. O OPGW, né, é um cabo de fibra ótica que corre em cima do linhão de transmissão, né, junto com o aterramento lá, basicamente, da linha. E lá tem uma fibra ótica, não sei exatamente quantos cabos que tem. E aí você consegue transmitir em grandes distâncias, né? E aí, para chegar em Manaus, a maior parte vem exatamente desses linhões de transmissão, né? Nós vivemos num estado onde não tem rodovia, né? Então você não chega em Manaus por carro. Existe uma rodovia lá que é a pior rodovia do país, né? Então, então a rodovia é bem complexa. Então, os carros... Não tem poste também para chegar até lá? Tem, mas bem precários. Bem precários, né? A própria Claro que plantou os postes lá e tal. Existe uma rota de fibra ótica nessa rodovia, mas é só uma. Que é aérea. Que é aérea. Mas era só da Claro, era um monopólio, então ela acabava para compartilhar, né? Ela optou por manter exclusivo por muitos anos, que é uma estratégia do negócio. Como tiveram exclusivo, aí essa realidade mudou com a chegada do Linhão, que trouxe competitividade e aí que no final das contas se abriu os dois caminhos, né? Então hoje na prática Manaus tem 2 rotas de transmissão, rotas físicas. A rota por OPGW e a rota aérea. Tem uma terceira que não funciona direito, né? Isso, que é sentido Manaus-Boa Vista, que sai pela Venezuela, né? Então, não precisa mais nem dizer nada que... Não precisa nem contar o resto. Até para onde ela vai, a gente já sabe o que pode esperar, né? Essa rota ela tinha a tendência de criar uma terceira rota para Manaus. Que ia entregar muita qualidade. Isso, iria muito, porque... Tá mais próximo de Miami, né? Teríamos uma rota internacional melhor do que o restante do que São Paulo. Como se fosse um cabo submarino aí, mas é uma rota... A tendência dessa rota era pra gente ela ser mais estável e até melhor do que a rota para Fortaleza. Ou São Paulo, mais próximo, né? É bem mais próximo. E ela iria por Fortaleza também, para fins de Brasil, né? Seria ela ótimo, iria descer ter mais por uma lá. Rota, né? Só que hoje ela serve para levar a internet de Manaus para Boa Vista. Na prática, para Rondônia, para Roraima como um todo. Agora, me fala um pouquinho, né? Vamos explorar um pouco. Quer dizer, vocês foram crescendo, né? Pelo que eu entendi, o número de assinantes, depois que entrou com o FTTH, né? Com fibra para o assinante, né? E aí,
O que levou vocês, né, a tomar a decisão de construir um data center lá em Manaus? Quer dizer, onde que foi deu o clique, não o clique IP, mas o clique de fazer a construção do data center? Na verdade, começou... De novo, a gente não tinha internet. Uhum. Não tinha internet e viajava, participava de eventos aqui, vinha para a Brint aqui em São Paulo. E começou-se um movimento, na verdade, começou a conhecer o movimento que já existia de ter CDN local, de ter conteúdo local, para baixar o custo do Mega, de você ter os servidores lá, Google, Facebook, Netflix, semanal, essas coisas. E na época a gente era muito... Para não ter o transporte do Sudeste até lá, né? Isso, levar o conteúdo mais para próximo. A experiência e a do preço do Mega. É verdade, eu sempre falo isso, né? Quer dizer, hoje você assistir um Netflix e o servidor tá aqui e ele assistir lá, você vai ter uma qualidade de outra vídeo, experiência. É uma experiência completamente diferente, né? Exatamente. E aí, num primeiro momento, a gente entendeu a necessidade, precisa ter conteúdo lá, precisa ter conteúdo em Manaus, para poder o custo do Mega cair, a qualidade do usuário melhorar a experiência. E aí foi quando... só que o Neilson tinha empresa dele lá no Nova Cidade, ou seja, num bairro, na zona norte de Manaus. Manaus é uma cidade grande, 2 milhões de habitantes. Então, ele estava na zona norte, que era a segunda zona mais... A zona mais populosa de Manaus. Isso. E eu estava na leste, que era a segunda zona mais populosa. E aí, como ter um CDN, como se nossas redes nem se conectavam. Certo. Então, a gente traçou um plano aí, né, Nilson, de longo prazo, que o primeiro momento aí era a gente construir uma rede metropolitana para conectar nossas redes. Tá. E o desejo, a nossa utopia, não, a gente vai vou bolar o plano aqui, porque pinque o cérebro, né? Vamos dominar o mundo. Vamos dominar o mundo. Nessa época, a gente está falando aí de fim de 2016, né? Quando a gente iniciou esse projeto. E aí, posteriormente, esse projeto entrou em produção ali no primeiro trimestre, final do primeiro trimestre de 2017. Tá. E ele consistia só numa parceria inicial para a gente conseguir alcançar... o volume de tráfego exigido, né? E rede da operadora também, para buscar link. Então a gente tinha esse intuito de buscar o link e também buscar reduzir custo do Mega a partir da instalação de CDNs. Aí a gente conseguiu colocar essa rede de produção. Na época teve um sucesso bastante interessante. A gente passou a ser reconhecido como o melhor serviço, o serviço mais estável. Legal. E posteriormente, a gente foi alcançando, de fato, esses CDNs. Hoje a gente conta com todos os principais aí, Netflix, CDNs. Google, toda essa turma aí. E aí, ao passar a ter esses CDNs, inicialmente o intuito nosso, com a questão do data center, era para hospedar essa infraestrutura que a gente entende de muita importância para a operação como um todo, para a saúde da operação, que ali a gente entende que é um ambiente de missão crítica. Tá certo. E aí buscamos, o que fazer? Inicialmente pensamos num data center que seria só para missão crítica do nosso próprio uso. Porém, com o movimento que a gente percebe de mudanças, né, da questão do tráfego, da importância que está existindo hoje, o conteúdo ficar próximo do cliente para fins de melhoria da experiência, a gente, no caminho de idealizar ali por volta de meados de 2020, né, a gente optou por tornar, na verdade, um pouco maior, para você poder oferecer, por exemplo, o cloud aí, né, a nuvem, né, para tornar o investimento serviços, robusto. Tá. Né? E aí o investimento passando a ser robusto, a gente passa a ter, na verdade, não um data center exclusivo nosso, mas sim um data center comercial, seguindo normas internacionais, com o intuito de buscar, inclusive, certificar posteriormente a conclusão. Legal. E é bacana porque foi nessa época que a gente também começou a interagir com vocês, né, para fazer o projeto, né, a WDC fazendo o projeto, né, junto para chegar nesse tamanho e nessa configuração que vocês estão, né? A gente começou a entender quando a gente sentiu a necessidade, não, agora está na hora de fazer um data center. É interessante que a gente virou sócio
construir a rede e já era desejo, uma utopia lá, ser provedor pequeno. Nossa, a gente era muito pequeno. Era muito pequeno. Eu acho que somava os dois, não tinha 1.500 clientes. Não tinha nem 1.000, né? Se somava os dois... que se iniciou, dava coisa de 1.100. 1.100. Era uma coisa muito fora da realidade. Sim, vocês estavam, vamos dizer assim, mais na periferia, né? Exatamente. Nos bairros mais porque existia uma mancha descoberta, que era exatamente onde a operadora não tinha interesse de avançar por conta dos números de IBGE, que é o que eles usavam como base. Como base. Exatamente. Então, em cima desse espaço que tinha de uma mancha vácuo aí, sem ninguém de mancha, tá usando, era onde, de fato, os provedores... Eu acho que isso é uma realidade nacional. Né? Isso. Quando não era nas capitais, assim, né? Quando não era nas capitais desse jeito, no interior se repetia a no mesma interior receita. Ainda a concentração é até menor, né? Então a operadora tem um problema mais sério aí para levar a banda larga. Isso, né? e em Manaus vai com o celular, né? Com o móvel, né? Mas a banda larga é mais difícil, né? Então, chegou lá em 2020, a gente decidiu, não, agora acho que a empresa a gente cumpriu a missão, já está com os conteúdos aqui. A rede já tinha um volume de tráfego razoável. E aí a gente, não, agora vamos fazer o data center. Tá. E foi engraçado que a gente começou a rodar o mercado e decidiu montar, assim, bater o martelo e montar o data center após um vídeo da WDC. Que a gente tinha colocado aí, mostrando um dos data centers. Tinha instalado, né, no interior de São Paulo. No interior, né? Em Limeira. Isso, foi talvez o primeiro ali na Net Telecom, se não me engano. Network. Network, exatamente. A gente voltou depois do nosso data center já comprado e tal, a gente visitou lá, foi lá. Não, vamos lá olhar. Legal. Vamos lá, o que inspirou a gente a construir o nosso aqui. E é um data center, né, no padrão de qualidade, para você poder receber qualquer tipo de cliente, de visita, mesmo um cliente internacional, né, que tenha normas, né? A gente segue todas as normas, né? Então, eu acho que vocês vão ter, talvez tenha sido essa a ideia, quando a gente olha para o Brasil, né? Você não tem nenhum grande data center na parte nordeste e norte forte, né? Agora tem mais, anunciaram aí que vão construir um hyperscale no nordeste, né? Mas lá no norte não tem ninguém com esse tipo de serviço, né? Então, provavelmente muitas empresas, não sei se vocês hoje estão atendendo a parte industrial de Manaus, né? O distrito industrial, mas lá tem muita empresa que com certeza tem interesse de ter algum tipo de serviço na nuvem para poder usar o data center de vocês, né? A gente, após entrar nesse mundo, né, de data center, porque no primeiro momento era só para o uso próprio, né? Era infraestrutura. Era infraestrutura, fazia parte de uma estratégia de negócio nossa. E a gente começou a adentrar esse mundo de data center, estudar. O Neilson até participou de evento internacional no México, né, em Cancún. E a gente decidiu, não, cara, vamos fazer um data center comercial, não tem isso aqui no mercado, não existe, vamos. E a gente embarcou no projeto de Data Center Edge. Né? Certo. A ideia nossa é concluir esse data center, entregar ele para o mercado e posteriormente já construir um segundo data center, que seria um data center DR em Manaus mesmo. Tá. Acho que o Nilson vai falar um pouco mais aí sobre esse projeto. Nós já temos, inclusive, o local, né, definido. E a ideia é que a gente acredita que existirão demandas, inclusive, para repetição do serviço em Manaus. Então, o cliente deseja colocar no data center o servidor dele, mas né? E, ao mesmo tempo, em outro data center nosso, a replicação daquele serviço. Para fazer o backup. Um backup, um disaster recovery. Disaster recovery, exatamente. Então tem uma série de alta disponibilidade. Porque aí você realmente está oferecendo um serviço de qualidade, né? Mais premiado ainda, porque esse primeiro data center segue todas as normas de TIA 942, Rated 3. A gente vai buscar essa certificação. E também, posteriormente, um segundo cenário de igual qualidade para que o cliente que queira se hospedar em Manaus tenha toda a confiabilidade de um sistema que está instalado aqui em São Paulo. Exatamente. Então não mudaria. A gente tem que considerar que a gente está falando de 60 milissegundos de distância. Nós temos o parque industrial. De latência, quase. Isso, né? O parque industrial lá, ele
sofre até hoje com situações de blackout. A cidade fica sem internet. Recentemente tivemos uma situação que ficou 60% indisponível a cidade. E aí ninguém emite nota, ninguém trabalha, os CRMs todos... Muito complicado. A internet virou... Aqui, é uma utility, né? É como se fosse uma energia. Na prática, né? Então, na prática é o mínimo existencial, né? Exatamente. Eu falo que a internet é gênero de primeira necessidade, né? A pandemia provou isso, né? A pandemia mostrou que sem isso a gente não poderia ter ido para casa. Né? Eu acredito que a pessoa convive mais facilmente com a falta de água do que com a falta de internet. Exatamente. A gente vê pela tranquilidade dos clientes, né? Na hora que falta energia ou água. Esse é um ponto que você tocou muito importante, né? Porque a gente tem falado com muitos provedores, né, no Brasil inteiro, e todos estão sofrendo muito, né, que eles reclamam com principalmente nesse ano, com a guerra entre eles, né? Aquela sensação daquele jogo de baralho lá do rouba-monte, né? É o mesmo monte, só que um roubando do outro, né? Não cresce, né? Então, eu sempre falo que é fundamental que a sua rede tenha disponibilidade. Acho que é a coisa mais importante hoje. Se alguém falar, pô, me dá um conselho, como é que eu faço para não perder cliente ou crescer, que a sua rede tenha qualidade, que tenha disponibilidade. Porque no momento que você fica fora do ar, você está abrindo a porta para o concorrente. Né? Pra roubar um monte, né? Pra roubar um monte. Ele vai lá querer roubar o seu monte, não tenha dúvida. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Quer dizer, quanto mais qualidade você tiver, e não é só do equipamento lá, mas a rede como um todo, né? A parte de postes, de você ter uma qualidade de conectorização, tudo isso vai influenciar. De energia também, né? Sim. Que é outra coisa importante, né? Quer dizer, hoje vocês também estão numa região que é sujeita à queda de energia, né? Nós estamos numa região que ela é conectada no sistema nacional por uma única rota. Ela não fecha a rota, então você tem uma chance de ficar aí num blackout elétrico forte, grande. Né? Então, quer dizer, a qualidade dos equipamentos que você vai colocar, né? O cliente ficando sem energia, ele bota no break lá, ele continua com a internet. Continua com a internet. Exatamente, isso é o que ele espera. Porque eu brinco, né, que o FTTH, né, quando a gente falava do Fiber to the Home, ele trouxe uma realidade que da central, né, da onde vocês distribuem o sinal até chegar na casa do cliente, não tem nada de ativo. Tudo é passivo. Tudo é passivo, então não precisa de energia, né, na transmissão. Basta as pontas. Só as pontas é que precisam estar energizadas, né? Então, isso faz uma diferença tremenda daquilo que a gente via no passado. Né? Você via aquelas redes de cabo coaxial, por exemplo, amplificadores, né? Que tinha lá no poste todo um aparato de energia, transformador e tudo mais. Baterias. E você está sujeito a ter um problema grave aí na rede, né? Agora, quando é FTTH, não. Você tem passividade total na transmissão e você não tem problema nenhum de queda de energia no meio, né? E esse contexto se repete no data center também, né? O data center tem toda uma lógica de N+1, né? Um sistema completamente seguro, redundante. Seguro, né? Se um falhar, você tem o outro que entra automaticamente, se gerador, não tiver energia de né? concessionário, você tem um gerador, então... Realmente... Sistemas de combate a incêndio. Você tem que ter toda uma segurança também. Tudo remete a parte de você garantir que ninguém vai invadir lá, né? Com o dado do teu cliente que você vai vender, né? Controle de acesso. Controle de acesso, exatamente. Hoje, tu comentaste que a gente já atende essas empresas lá do distrito, né? Em Manaus. Que é a Zona Franca de Manaus, que é o Parque Industrial nosso. A gente já atende algumas, atende. Acabou não entrando... A gente tem uma carteira de corporativo que é razoável. A ideia é que com o data center, essa carteira... Você consiga levar consiga avançar, avançar nisso, né? É o que eu sempre falo. Quer dizer, quando você olhar para o cliente corporativo, primeiro você vai ter um ticket médio muito maior, né? Segundo, as necessidades dele são mais complexas. Então, não é simplesmente entregar a banda larga lá e boa.
ele tem todo um outro nível de requerimento, né, de serviço, que você precisa estar preparado para fazer isso. Na prática, você tem que tentar enxergar quem é o cliente do teu cliente. É isso. Porque você faz, no final das contas, um B2B2C. Né? E aí você tem que enxergar qual a demanda, o propósito do cliente na ponta, para que você consiga suprir atender. O teu B2B, que ele consiga alcançar o cliente dele da melhor forma. Né? É isso mesmo. Tanto que a WDC, né, com esse modelo que a gente usa, né, que é o TaaS, né, que é o do aluguel, né, eu acredito que para vocês tem sido uma ferramenta útil, né, para alavancar esse crescimento. Né? O próprio data center está sendo feito nessa modalidade. Né? E a gente imagina que isso tudo vai criar um ecossistema também. Né? Porque veja só, imagina se você tem os vários provedores, né, que têm os seus data centers, puderem se interligar e compartilhar conteúdo e ser uma rede, né? Então a WDC está olhando para esse modelo. Hoje já são 31 data centers que a gente fez no modelo TaaS, incluindo de vocês. Então isso tudo vai criando uma rede, uma capilaridade, né? Porque os provedores estão em todos os lugares, né? Então isso a gente imagina que vai gerar muitas oportunidades também, né? E aproveitando, vocês estão fazendo investimento não só no data center, né? Quer dizer, vocês têm uma visão aí muito mais holística aí da rede, quer dizer, você está participando do Norte Conectado também, né? Conta pra gente aí essa participação de vocês, o que é essa ligação que vai de Manaus até Santarém, né? Infovia 1, né? Exatamente. Desde a época desse conceito de data center, desde quando nós iniciamos o projeto, quase que ao mesmo tempo, nós já tínhamos a visão de que precisaríamos ir além na questão da conectividade. Ter mais saídas, né? Ter mais opções de saída aí, né? Porque na prática, hoje, o provedor que depende 100% de trânsito IP, ele fica dependente da qualidade do trânsito IP. Então, a gente visando buscar esse grande diferencial, que é você poder compor o seu serviço, nós também iniciamos várias tratativas voltadas a backbone de longa distância. Tá certo. Então, você vai poder ser um ponto de troca de tráfego lá, né? Com certeza. Na prática. A gente já teve umas conversas em feiras e está preparando aí a documentação, a solicitação para se tornar um Pix, né? A gente já conversou com o pessoal do NIC. Falta só arrumar a documentação e dar entrada na solicitação. O Pix ele resolve a conectividade de troca local. Até porque é parte da política do Pix não se estender. Não existe conexão inter-Pixes, né? Tá. Então, essa parte já são, de fato, transmissões de longa distância. E aí, nesse conceito, a gente já firmou negociações com linhas de OPGW com cerca de 3.000 quilômetros de OPGW e também participamos do projeto Norte Conectado das Infovias, que compõe mais 2.000 quilômetros de redes subfluviais. E aí nós estamos também nessa execução, ao mesmo tempo que se conclui o data center, também estaremos concluindo algumas partes dessas rotas de backbone, que juntas compõem cerca de 5.000 quilômetros de rede. Que para o ramo de backbone de longa distância, existem players aí no mercado há anos que não tem 5.000 quilômetros de rede. Né? Não tem 5.000 quilômetros de rede própria, com eletrônica própria, com fibra ocupada exclusiva, com camada ótica, com transmissão. Boa parte, esse mercado ele é muito composto de trocas, né? Claro. É um mecanismo importante a troca, porque para todos terem essa infraestrutura seria muito ineficiente. Então, de fato, é interessante que existam as trocas. Uma cooperação, né? Uma cooperação na longa distância. Pelo que eu entendo, nesse projeto do Norte Conectado, vocês estão como parte de um consórcio. Né? São mais empresas que estão fazendo a construção dessa rede. Essa rede vai passar embaixo do leito do rio, né? Na prática, a construção ela é toda feita por verba pública, né? São verbas remanescentes do leilão 4G, verba do leilão 5G,
também. Que está sendo revertido para a sociedade. Esse é um projeto de Infovias, é um projeto bilionário, né? Então é 1,34 bilhões previsto para investimento na região norte como um todo. E ele é feito um modelo chamado operador neutro, do qual empresas participam do processo, são classificadas e participam de um consórcio para utilizar o recurso em troca de mantê-lo, né? Na prática é isso. Legal. E vocês estão indo além, né? Quer dizer, vocês estão construindo o seu próprio backbone também, que vai lá de Porto Velho até aqui, Araraquara, no interior de São Paulo. Né? São mais de 2.000 quilômetros, é isso? Exatamente. Esse já é na questão de realmente de um IRO, né, de OPGW, do qual a gente, nessa rede, são 2.450 quilômetros. Nossa, muita coisa. E a gente vai equipar com DWDM, com 48 canais, capacidades, transmissão de canais de 100 a 200 GB, até 400 GB em transmissões de menor distância. Então, e esse é um investimento de vocês, né? Quer dizer, não tem ninguém junto, quer dizer, vocês vão ter essa rota daqui até lá. Esse recurso é exclusivo da empresa. Nós temos nessa rota o contrato de uso do recurso e toda a parte de infraestrutura de estações novas que estão sendo criadas, todas são de investimento próprio. Exatamente. Muito bom. Maravilha. Eu vejo aqui... Fez o uso do recurso, né, para financiar a eletrônica, isso, né? Parte da eletrônica foi feito uso de um financiamento de uma linha voltada à inovação, que usa recurso do Funtel. Tá certo. E parte considerável está sendo bancada do Caixa. Tá certo. Muito interessante. Esqueceu de falar que lá tem TAS também. Lá tem TAS também, claro. Importante, exatamente. Claro, a parte de DWDM toda aí, né? Quer dizer, de construção as estações. Vocês têm aqueles racks, né? Inteligentes, Racks inteligentes. Nessa rota a gente conta com 13 racks inteligentes e as outras 9 estações contam com toda a inteligência do rack sem a parte de climatização. Então, porque lá no ambiente que vocês estão lá já tem climatização. Já tem climatização em 9 estações. Então a gente pegou toda a inteligência dos racks inteligentes e colocou em racks convencionais. Puxa. E nas outras 13 tem o conjunto completo. Desde sistema anti-incêndio, a parte de ar-condicionado redundante, de precisão, todo o sistema de corredor quente-frio. E você também tem o gerenciamento remoto disso. Por isso que eu optei por pegar a inteligência e colocar nos demais, que aí eu tenho uma solução fim a fim nos 22 sites com essa parte de IoT completa sendo unificada ali Quer dizer, nessa rota de Araraquara até Porto Velho, vocês vão ter esses 22 sites aí. 22 sites. São de repetição, né? De repetição de sinal. De repetição de sinal e alguns de abertura. 17 deles são pontos de add drop, que a gente chama, que é onde você pode... Para provedores. Você pode abrir o tráfego nos 17 estações, das 25. Que legal. Muito interessante. Pessoal, mais uma vez aí, né? Quer dizer, é a WDC com o modelo de TAS, né, de locação, providenciando, né, ajudando, alavancando investimentos de grande porte, né? Que eu imagino que esse tamanho de investimento aí é muito grande, né? No data center, se eu não me engano, já passa são quantos? 16 milhões, é isso? 16 milhões data center. Né? Lá o data center é composto desde construção civil até a parte de soluções voltadas a data center, aquisição de terreno. Tudo isso, né? Tem toda uma estrutura também de redende dentro do data center. Vai ter uma estrutura completa de redende com rebaixamento, parque de antena, rebaixamento de sinal. Hoje vocês já estão oferecendo TV junto com... Solução pronta, né? Só não entrou em operação porque está nessa dependência de finalizar o data center e ativar o parque de antenas. Porque a gente entende que a TV é algo que não pode falhar. Se o cara tá assistindo, se tá assistindo futebol e cai... Aí ele morre. Se o usuário da internet já é pouco resiliente à falha, imagina
imagina um corintiano que nem eu lá, tá assistindo, ele vai morrer do coração, né? Ele vai quebrar a televisão, né? Aí por isso a gente optou por fazer uma infraestrutura de parque de antena para trazer o sinal via satélite. Exatamente pela dificuldade que é o backbone. Você não tem para chegar lá, né? O backbone é uma dificuldade. A gente fala que o Brasil, muitas vezes, né? O brasileiro, né? Não entende as particularidades de cada região, né? A região norte tem um desafio logístico que é incrível, né? Nós atendemos 15 cidades no Amazonas e mais 3 no Pará. Tá. Dessas cidades tem localidades que, por exemplo, Silves é uma ilha no meio da selva amazônica com cerca de 400 quilômetros de distância da capital e que a gente conecta com capacidade de 2 gigas lá, via rádio licenciado, né? E a cidade é com FTTH. Então, tem oferta de banda de alta capacidade numa cidade... Uma cidade deve ter completamente remota. Pequenininha, né? Cerca de 15 mil moradores. 15 mil, mas acho que deve dar uns 4 dentro da cidade. Que muita gente vai para... mora mais zona rural, né? Zona rural. Zona rural. Muita gente também vai para passar fim de... Não, as dificuldades aí da região... Norte, Amazonas, a Amazônia como um todo é enorme, né? E vocês são aí pioneiros aí, são inovadores, né? Então, eu acho que assim, cada vez que eu falo com um provedor, você sabe, eu viajei 50 mil quilômetros de caminhonete conhecendo os provedores. Só não foi na Amazônia. Não consegui chegar lá. Não encarou a 319. Aquela transamazônica lá quase me matou ali, né? Eu só peguei um trecho dela. Mas a gente vê a dificuldade, né? Via a dificuldade. Eu sempre dou de exemplo a cidade de Itacoatiara, né? São 300 quilômetros de rede aérea para conseguir chegar numa cidade com 100 mil habitantes. Então... 300 quilômetros. Se eu lanço, por exemplo, fibra em Minas, devo passar em 500 cidades. 500 cidades, é isso que eu ia falar. Então, passei em duas. Passou em duas. 120 mil habitantes. Em 2 cidades, uma com 20 e uma com 100. Realmente, a gente fica assim, cada vez que a gente vê uma história, né, a história que nem a de vocês e tal, é que a gente vê o poder que tem o provedor regional de internet, né? Eu falo que a banda larga só é o que é no Brasil por causa de vocês, né? Os provedores realmente têm um protagonismo nesse cenário que é incrível, né? Que as operadoras naquela época nem estavam preocupadas com isso. Na prática o nicho principal delas é mais celular. Interessante. Mobilidade, mobilidade, claro. Tem muito mais... eu lembro que na época potencial de lucro, eles falavam, né? Em universalização da internet, eles achavam que aqueles donglezinhos de 3G. 3G, o modem USB. Você lembra que o modem USB? Aquilo ali ia resolver o problema da internet no Brasil. Eu falei, puxa vida, meu, que falta de visão, né? Mas é isso, né? E o provedor entendeu que tinha que passar fibra, tinha que realmente levar... Construir as estradas, claro, né? Claro. As estradas digitais do Brasil. E hoje quem está conectado no Brasil, 75% é por fibra, então... Tá um sucesso grande. Se aí somar na todos os provedores de internet com fibra, né, são muito maior do que qualquer outra operadora, né? Então isso já representa mais da metade do mercado. Mais da metade. Então é um case mundial isso, né? Que a gente olha e fala assim, puxa vida, chegar com fibra ótica lá no Amazonas, né? É muita coisa. Hoje mesmo eu recebi um comparativo, a gente está bem até em comparação aos Estados Unidos. Sim. Eles têm 25% de acessos em fibra. Né? Lógico, tem muito mais, eles já têm muito mais densidade em volume, né? Que a gente está com 46 milhões de acessos, eles estão com 128 milhões de acessos e uma população de 50% a mais que a gente. Só que fibra ótica em si, a gente está muito adiantado. Né? Então, é uma história anterior. É a história de que eles começaram via TV a cabo. Né? O Pay TV era muito forte. Eles têm uma rede de legado muito grande. Esse era o legado. Né? Então, os postes eram das operadoras. Né? E não aqui, que os postes são das concessionárias de energia. Né? Então, você tem uma situação diferente. Para passar fibra lá,
você vai ter que cavar e passar, usar a via para chegar lá, né? Teve até um movimento há uns anos atrás do Google, que ele abriu o Google Fiber, né? Isso. E ele usou aquela fibra que na superfície, né? E teve um bruta problema, né? Porque aquela fibra de superfície, ela é muito sujeita a rompimento, né? Vibração, né? Ela está a 10 centímetros só. Então, e aí tiveram que abandonar o projeto. Não dá, né? São cenários distintos. São cenários distintos, mas eu acho que a nossa banda larga hoje não perde para ninguém. Eu acho que a gente tem hoje, até os backbones, né? Hoje você tem uma oferta de compra do link, né? Praticamente todas as regiões, vocês vão fazer isso também lá. Eu costumo dizer que, nesse sentido, o Brasil é libertário, né? É um mercado realmente livre. Exatamente. Da livre iniciativa, né? E a gente, é comum que seja aparente ser caótico quando tem esse tipo de estouro, né? De busca. E o mercado, ele tende a se autorregular. Claro. A gente inicialmente estava na corrida, né? E hoje a gente já começa a perceber o mercado se autorregulando com as várias consolidações, o mercado mudou, né? Então, o mercado mudou bastante, né? Você via um crescimento desenfreado, a própria pandemia causou isso, né? Muita gente construindo rede, e hoje você está numa situação diferente, né? A consolidação, grandes empresas se juntando, né, como aconteceu recentemente. Acho que vai ter mais ainda, né? Porque é natural, né? Mas é o que você falou, não é um mercado, é um mercado no Brasil com a licença SCM, ela permitiu que isso acontecesse, né? Você não tem um limite, né? Não tem um regulatório que te limita. Pelo contrário, ele te habilita a você fazer investimento. A legislação, ela favoreceu, né? Ela colocou esse serviço como privado de interesse público, e aí a gente, o Brasil teve a oportunidade de avançar nesse sentido em razão de não haver entraves regulatórios para esse setor. E é por esse motivo que estamos onde estamos hoje. Quantos provedores tem no Brasil hoje, né? São algumas... o número... Fala-se em 20 mil. Pois 20 mil. É um empreendedorismo fantástico, né? Bom... E quem acaba ganhando com isso é o usuário, né? A população, acho que mais foi beneficiado foi o consumidor, com a quantidade de oferta, a melhora na qualidade da oferta. Claro. É que aí a competição leva a aperfeiçoamento. Mas é isso, como a gente falou, né? Quem não melhorar tende a sair do mercado, né? E aí, para finalizar, quer dizer, eu queria ver a visão última de vocês aí sobre data center, né? Sobre o que vocês podem passar aí como mensagem para o mercado, né? Da mesma forma que a WDC está apostando bastante nesse nicho, nós também enxergamos oportunidade nele, né? E principalmente para diversificação, para gerar segurança no que nós já temos como missão crítica, para gerar novas oportunidades em outros segmentos, como você deu de exemplo, cloud, colocation, infraestrutura como serviço. Então, tem uma série de negócios. Serviços para corporativo, né? Para o mercado corporativo. E esse segmento, ele realmente tem um leque muito amplo, né? O data center, ele gera um grande número de outros possíveis serviços e de média, baixa ou alta complexidade. Então, vai de quão você queira adentrar nesse mercado, né? Então, desde baixa complexidade, seria ali só o colocation, com média complexidade, que você passa a vender cloud com máquinas virtuais, até altíssima complexidade, que você passa a oferecer firewall como serviço, software como serviço. Então, tem muita coisa aí a gente tem visto de possibilidades, também, né? Muita gente já pensar em até oferecer serviços de vigilância, né? Por câmera, né? E você poder armazenar isso na sua rede, né? Isso aí já é uma vertente que busca alcançar o consumidor final, que já não é voltado ao B2B, né? É voltado ao B2C do provedor, que é uma possibilidade dentre diversas outras, né? Que
é o mercado de software voltado à segurança eletrônica, né? Então... a gente aqui tem uma visão de que o provedor, né, o provedor regional, ele tem a capacidade de sair da situação de ser um service provider para ser um solution provider. Oferecer uma solução muito maior, né? É no momento em que o provedor tem a visão de que ele precisa avançar para dentro do cliente dele. Né? Passar do modem, passar da porta, né? Pular o muro. Sair da WAN. Sair da WAN e entrar na LAN. É isso. Sair da WAN e entrar na LAN, né? É isso aí. Aí sim abre para vocês um espaço muito maior. A gente entende que... E aumenta a responsabilidade. Claro. Também concorda com você nessa visão. A gente, não é à toa que a visão nossa como grupo ClickIP, é a gente construir o ecossistema perfeito, né? Que seriam a soma dos investimentos feitos na Icom, na parte de backbone, backhaul de longa distância, juntamente com os investimentos em data center e entregar para o mercado corporativo, até para o mercado de ISP mesmo, uma qualidade de serviço bem melhor, com um combo de serviços, somando a parte de telecom e a parte de TI. Muito bom, muito legal. Excelente, pessoal. Estamos aqui finalizando esse podcast aqui do WDC Talks. Maravilhoso receber vocês dois. Muito obrigado aí pela chance de poder falar com vocês. Eu sei que vocês não gostam muito de publicidade, né? Mas eu acho que é importante, eu acho que é legal contar essa história, uma história vencedora, né? Uma história de parceria com a WDC, uma história de que usou o TAS para alavancar seus negócios e agora com esse investimento no data center, temos ainda mais um ponto de crescimento para vocês, de competitividade lá na região de vocês. Eu espero que a gente possa continuar essa parceria em grande escala. Deixar vocês finalizarem aí, dar a palavra final aí para os nossos ouvintes aí, tá? Primeiramente agradecer pelo convite, tá? E agradecer pela parceria nesse projeto do Data Center e no projeto do Backbone aí nacional. E dizer que o grupo ClickIP conta com a WDC nos próximos investimentos aí que virão pela frente. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado. Hein? Também quero agradecer, aproveitar que tive a oportunidade de vir aqui a primeira vez. O Maicon já conhecia a empresa. Essa é a primeira vez. É a primeira vez que eu estou vindo na WDC. Já duram mais de 10 anos a parceria, né? Desde quando eu comecei lá na distribuição, comprando para revender. Lá os rádios Ubiquiti, Microtics e afins, né? Até os dias de hoje, que a gente já consegue agora fechar grandes negócios com fibra, buscando escala, buscando realmente uma diversificação e assim, a gente fica muito feliz de estar aqui hoje e agradecer essa oportunidade. Muito obrigado, pessoal. Muito gostoso falar com vocês, contar a sua história. E aproveitando aqui, eu queria agradecer os nossos parceiros aqui do WDC Talks, que é a Logitech, a LG, a Shure, a Yamaha, que nos ajudaram a montar essa sala, esse ambiente para receber os nossos convidados. Fiquem ligados, tem muita coisa para vir aí nos próximos episódios do WDC Talks. Até mais, pessoal. Até a próxima. Até logo. Obrigado. Tchau. Valeu. Obrigado.